Hoje a gente vai estar entrevistando o Samuel Rurita. Samuel Rurita, ele é graduado em Biomedicina pelo Centro Universitário Geraldo de Biase, fez mestrado e doutorado em Ciências no Programa de Biologia Celular e Molecular do Instituto Oswaldo Cruz, realizou doutorado sanduíche no Instituto de Miologia na França, em Paris, onde ampliou seu conhecimento científico e fortificou relações internacionais. Ele possui experiência em docência devido aos cursos de verão oferecidos no Instituto Oswaldo Cruz e o programa de estágio em docência, onde realizou na UERJ. Atualmente, ele realiza pesquisa em terapias avançadas para câncer e medicina regenerativa. A primeira pergunta, Samuel, é o que despertou seu interesse pela área de biologia celular e molecular e como foi seu caminho até chegar no seu trabalho atual no Fiocruz? Então, eu na verdade fiz biomedicina, mas eu fiz biomedicina sem conhecer o que era biomedicina, eu queria fazer biologia, não tinha aberto vaga. Aí eu fui, perguntei para a coordenadora o que é biomedicina, ela não explicou direito. E aí eu acho que o meu interesse em biologia celular foi no primeiro dia de aula, porque, na verdade, o primeiro dia de aula foi para eu decidir se eu realmente queria fazer biomedicina. E aí eu tive aula com a professora Igara, que ela é até aqui ela é parceira aqui do meu trabalho, ela trabalha aqui do lado. E ela começou a falar dos receptores da célula, como que os vírus e bactérias interagiam com receptores específicos, que assim, coisas assim que ela fala, isso tudo no primeiro dia, tipo, que a membrana plasmática, ela é dinâmica, não é aquela coisa parada, igual um plástico filme, né? Tem toda uma interação, tem um dinamismo. E eu acredito que foi nesse momento específico que eu quis fazer algo com biologia celular. A partir daquele primeiro dia, eu decidi que eu queria fazer biomedicina, eu já voltei para casa e falei, eu quero fazer biomedicina, né? Que eu queria fazer, por eu saber falar japonês, meus amigos queriam que eu fizesse relações internacionais, hoje eu vejo que não tem nada a ver, né? Fazer design, porque eu sei desenhar bastante, mas aquele dia dela falando das interações das bactérias e vírus de célula a célula, da membrana, receptores, aquilo me encantou muito. Aí eu sou muito grato à Igara, né? Porque ela me abriu esse olhar na biomedicina e ali eu já voltei para casa decidido. Vou fazer biomedicina, eu gosto de biomedicina, eu vou fazer algo em biologia celular, só que eu não sei o que é. Então, assim, no primeiro período eu não sabia o que era, eu estava aberto a tudo, mas eu já fiquei bem encantado ali naquela aula. Engraçado que ninguém me mostrou nada. Não foi uma coisa totalmente ela contando para mim. Eu não vi uma célula no microscópio, eu não vi uma lâmina, eu não vi nada. Ela me falando daquela forma tão encantada me deu muita vontade de trabalhar com biologia celular. O que motivou o uso do modelo de esferoide heterotípico no estudo do câncer de mama triplo negativo e quais as principais vantagens desse modelo em relação a culturas celulares tradicionais em 2D? Vamos lá. O câncer de mama triplo negativo é o subtipo molecular mais grave e com baixa oferta de tratamento. A gente tem menos opção de tratamento para esse subtipo. Então, quando a gente fala assim, a gente já tem um problema, né? A pesquisa geralmente vem dentro de um problema. Então, você tem um problema, a gente vem com solução. E nosso grupo ele veio com estratégias inovadoras para terapias de câncer de mama triplo negativo. E uma dessas abordagens foi utilizar os anticorpos biespecíficos, que são anticorpos, né? O anticorpo ele é assim, né? Então ele vai se ligar numa molécula específica, né? Da membrana de algum alvo, né? Específico. E nosso grupo caracterizou 3 alvos na membrana do câncer de mama triplo negativo, né, das células do câncer de mama triplo negativo, e a gente resolveu desenvolver um anticorpo que atacasse esses alvos. O anticorpo biespecífico, além dele atacar a célula tumoral, essa aqui é a célula não tumoral, aqui, a célula tumoral está aqui. Além dele atacar a célula tumoral, ele vai se ligar também ao sistema imune, ativando o sistema imune. Vocês já devem saber, né, que um dos mecanismos da célula tumoral ser o que ela é a evasão do sistema imune. Porque se o sistema imune vê
ele consegue combater. Então, uma doença existe é porque a imunidade inata e adaptativa fechou um pouco os olhos para ela existir. Porque a gente tem mecanismos de reparo ali, de combate a patógenos e células tumorais e mecanismos de erro, né, do material genético e tudo mais. Mas, enfim, o anticorpo bispecífico, ele tem dois alvos, que é atacar a célula tumoral pelo alvo que a gente caracterizou, e o outro alvo é a célula imune. Então, isso já tinha outro problema. A gente tinha um problema que não tem muito tratamento para câncer de mama triplo negativo. O segundo problema é algo muito importante, que é o modelo. Tá, a gente quer fazer esse fármaco, quer fazer esse anticorpo, né? Que é um anticorpo específico. Essa imunoterapia. Como que a gente vai responder? Como que a gente vai saber se ele está funcionando? Sendo que tem que avaliar a célula tumoral e a célula do sistema imune, né? Então, são duas coisas diferentes. Aí que veio o esferoide heterotípico. Que o esferoide heterotípico, ele tem o componente da célula tumoral, o componente da célula não tumoral, que é uma preocupação do nosso grupo, que é a célula vizinha da célula tumoral, é tipo a prima da célula tumoral. Ela não é tumoral, mas ela veio do mesmo tecido, uma célula epitelial de mama. A célula endotelial, que é a célula do vaso, e também os fibroblastos. E, por fim, por cima, a gente coloca as células do sistema imune, que são as células T. Então, é um esferoide que ele é muito complexo e ele tem todos esses componentes que ajudam a gente validar se o nosso anticorpo está funcionando ou não. Aí, a outra pergunta que você fez é qual é a vantagem, né, de usar o esferoide heterotípico. A vantagem a primeira coisa é que tem vários componentes. Tem a célula endotelial, tem a célula, o fibroblasto, tem a célula não tumoral junto com a tumoral. É como se fosse um microambiente que mimetizasse como é no tumor verdadeiramente. Que o tumor não é só a célula tumoral, tem célula do sistema imune, tem célula endotelial, tem fibroblasto, tem um monte de coisa. Então a gente quis deixar o mais próximo, mais fiel. Também, o fato da gente estar fazendo um anticorpo específico é ter o componente do sistema imune. O fato dele ser tridimensional, ele mimetiza mais o que a gente vê no corpo. Então, assim, a gente sabe que o 2D, que é a monocamada de célula, comparado com o 3D, é uma diferença gritante, porque para você atravessar o esferoide é mais difícil, que é desafiador fazer isso. Então, uma terapia que consegue acessar os gradientes do esferoide, que consegue também segregar. Será que o nosso anticorpo vai atacar somente a célula tumoral? Já que tem um esferoide, a gente consegue ver isso tudo, porque é realmente a vida como ela é. Então, eu acho que se for resumir o porquê de usar o esferoide, além de ter o sistema imune e a célula tumoral no mesmo modelo, ao mesmo tempo, também temos uma maior fidelidade ao que a gente vê na realidade, in vitro, em vivo, né? Então, acho que seria isso. Durante o desenvolvimento dos esferoides, quais foram os maiores desafios técnicos ou biológicos encontrados ao integrar componentes tumorais e imunológicos ao mesmo modelo? Então, muito boa pergunta. É que as pessoas já veem o resultado pronto. Assim que eu cheguei no laboratório, eu trabalhei com músculo a vida inteira, desde a iniciação científica, músculo esquelético. Aí fui para Paris por causa de que eu trabalhava com músculo, fui para o Instituto de Biologia, então tinha um conhecimento de biologia celular muito grande. Eu não estou falando assim para me gabar, não, é porque eu gostava mesmo. Eu sempre me interessei muito por biologia celular. Então, assim, então eu tinha essa bagagem de biologia celular, que era de anos que eu tinha, né, de pesquisa em músculo, e fui para câncer. Quando eu cheguei em câncer, aí me deparei com esse modelo. E eu estava doido para fazer, né? Falava assim, ai, nossa, quero fazer. Só que o que acontece? A célula epitelial não tumoral é uma célula muito complicada de trabalhar. Ela é uma célula que assim, ela tem um meio específico dela. Para vocês terem noção, um dos componentes tem um componente assim do meio dela, né, que é muito difícil achar, que é a toxina colérica.
Então, assim, são coisas, é um meio inacessível, são componentes inacessíveis. Então, ela é uma célula complicada. Então, a primeira preocupação que a gente tinha é: essa célula vai entrar dentro do esferoide? Será que ela vai sobreviver? Então, assim, a gente tinha essa questão. Então, esse, sem dúvida, foi o maior desafio. Se a célula epitelial não tumoral, que é tipo tem a Ruth e a Raquel, é a boazinha, ela vai sobreviver dentro do esferoide. Então, assim, foi o primeiro medo que me botaram. Então, para isso, eu tive que ajustar as concentrações de meio para ficarem adequadas para as células não sofrerem. É como se fosse, sei lá, nós 5 aqui, vou incluir minha aluna também, nós 6, como se a gente fosse jantar, nós 6, e a gente tem que achar um prato que todo mundo comesse. Então, eu, por exemplo, não como glúten. Aí, tipo, a minha aluna não come um monte de coisa, não come camarão. A gente achar uma coisa em comum. Isso era muito difícil, porque o esferoide é todo junto. Então, eu tive que achar uma concentração de meio de DMEM, RPMI e o meio da célula epitelial não tumoral adequada para a gente formar esse esferoide e nenhuma célula sofrer. Então, é isso, né? Esse foi o maior desafio. E o outro desafio é a quantidade de linfócito, que foi bem desafiador para mim. Eu tinha que, não vou falar chutar, que é uma palavra meio não tão científica, mas assim, realmente fazer um tiro no escuro assim de umas 3 concentrações de quanto de linfócito que eu ia botar no esferoide para ele conseguir entrar dentro do esferoide. Porque o meu esferoide é assim, você forma o esferoide, ele fica durinho, né? Uma bolinha, depois você vem com os linfócitos por cima, os linfócitos entram sozinhos no esferoide, como se fosse no corpo mesmo. As células imunes indo atrás ali do alvo que elas querem atacar. Então, assim, isso. Mas o desafio, assim, que as pessoas botavam muito medo em mim, tinha gente que falava, olha, eu acho que isso não vai dar certo, você vai poder ficar fazendo isso várias vezes? Aí teve um cara que me falou assim, uma frase que me desanimou tanto, ele falou assim, isso daí é uma coisa que tem que estar muito bem ajustada, se não for para ficar bem ajustado, nem começa, que é melhor você nem começar para você não perder tempo. Assim, eu acho que a gente também não pode ser irresponsável, mas também, assim, se a gente ficar vivendo no medo, né, a gente não consegue fazer nada. Em um ano, eu consegui fazer esse modelo de esferoide. O INCA está interessado em usar. Então, assim, se o nosso laboratório tivesse medo, a gente não ia avançar. E não que a gente não tenha medo, né? Que eu tenho medo pra caramba, mas o medo que a gente caminha é coragem. Então, a coragem, na verdade, você tem um medo, mas você vai continuar andando, né? Que é isso, né? Como os resultados com os anticorpos bioespecíficos podem contribuir para o avanço das terapias imunológicas contra o câncer de mama triplo negativo no futuro? Assim, já começa que para o câncer de mama triplo negativo, a gente tem uma baixa oferta de terapias-alvo. Terapia-alvo é essa né, medicina de precisão, você pegar alvos bem específicos, né, das saúde tumorais e utilizar isso como estratégia terapêutica. Assim, é um câncer com alta mortalidade, né? A gente custa muito, né, para a nossa saúde pública o tratamento disso. Os casos de câncer só aumentam, né? E a estimativa não é nem um pouco otimista. Assim, falam que vai aumentar. Não tem assim, não tem estimativa de diminuir os casos de câncer, né? Então, assim, eu acho que trazer qualidade de vida para essas pacientes, né? Ou às vezes não conseguir curar aquele câncer, mas tipo trazer uma qualidade de vida maior ou uma terapia em conjunto, né? O anticorpo B específico poder auxiliar ali, depois você vir com uma quimioterapia ou vice-versa, eu acho que pode contribuir bastante. Eu acho que para câncer de mama triplo negativo eu acho que para todos os tipos de câncer, tudo que a gente puder ajudar, né, com terapias-alvos, terapias com baixa toxicidade também, é algo bem interessante, né? Tipo, que a gente pode aumentar esse repertório de tratamentos, né? Porque aí dá essa opção para a equipe médica, né, poder intervir, né? Então, assim, eu fico muito honrado de poder trabalhar com um câncer
que é tão agressivo, né, e que tem baixa oferta de tratamento, né, para dar mais essas opções, né, porque no momento é bem complicado, é bem reduzido a forma que a gente consegue intervir na clínica. Então, se eu conseguir ajudar a ampliar isso, né, seria muito legal.